Os exércitos de Israel estavam paralisados. Do outro lado do campo de batalha, um gigante rugia. Golias, o campeão dos filisteus, desafiava os israelitas a enviar um campeão para enfrentá-lo. Mas ninguém ousava responder ao chamado. Ninguém, exceto um jovem pastor chamado Davi. Armado com apenas um estilingue e 5 pedras lisas, Davi se apresentou. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele já havia enfrentado o perigo antes, protegendo suas ovelhas de leões e ursos. Davi acreditava que o mesmo Deus que o havia livrado no passado, o livraria agora. A coragem de Davi não era arrogância ou tolice. Era fé pura e genuína. Ele viu Golias, sim, mas, mais importante, ele viu o Deus que era maior do que qualquer gigante. Esta é a história de Davi e Golias. Uma história atemporal de coragem, fé e a crença inabalável de que Deus é maior do que nossos maiores medos. É uma história que continua a nos inspirar, lembrando-nos que com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer obstáculo. Podemos enfrentar qualquer gigante. Se você gostou desta história e quer ver mais conteúdos inspiradores, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. Juntos, podemos enfrentar qualquer gigante. Davi não nasceu herói. Ele não foi criado em um palácio, treinado para a batalha. Davi era um pastor, o mais novo dos filhos de Jessé. Seus dias eram ocupados cuidando de ovelhas, protegendo-as de predadores e conduzindo-as a pastos verdejantes. Era uma vida humilde, uma vida tranquila, mas foi nos campos que Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus. A céu aberto, sob a imensidão do céu, Davi desenvolveu uma fé profunda e duradoura. Ele derramou seu coração a Deus em cânticos e salmos. Ele aprendeu a confiar em Deus, a depender dele, não apenas para suas necessidades físicas, mas para orientação e força. A fé de Davi não era algo que ele aprendeu em uma sinagoga ou em um pergaminho. Foi forjada no cadinho da vida cotidiana, nos momentos silenciosos de solidão com seu cajado de pastor e seu Deus. A vida de Davi como pastor nem sempre foi pacífica. As colinas escondiam perigos, predadores que espreitavam nas sombras, esperando para arrebatar um cordeiro ou atacar o rebanho. Davi havia enfrentado leões e ursos. Ele havia lutado com suas próprias mãos, protegendo suas ovelhas com uma ferocidade nascida do amor e da responsabilidade. Essas não eram meras histórias para Davi. Eram batalhas travadas e vencidas, testemunhos da proteção e provisão de Deus. Cada encontro, cada vitória, fortalecia a fé de Davi, ensinando-o a confiar na força de Deus, não na sua própria. Quando Davi enfrentou Golias, ele não era um novato enfrentando um inimigo insuperável. Ele era um guerreiro experiente, provado pelo fogo e temperado pela experiência. Ele havia enfrentado a morte antes e saído vitorioso, com sua fé refinada, seu espírito encorajado. Seção 4. O erro de Golias. Subestimando o poder da fé. Golias cometeu um erro fatal. Ele viu a juventude de Davi, sua aparência simples, sua falta de armas tradicionais. O que ele não viu, o que ele não podia ver, era a força invisível que residia em Davi, a fé inabalável em um Deus que podia mover montanhas. Para Golias, Davi era apenas um menino, mas para Davi, Golias era apenas um problema, um obstáculo, um gigante que ainda não havia encontrado o Deus de Israel. Muitas vezes cometemos o mesmo erro que Golias. Olhamos para a aparência exterior, o tamanho do problema, os recursos ou a falta deles à nossa disposição. Esquecemos que a verdadeira força, o verdadeiro poder, vem de uma fonte muito maior do que nós mesmos. Davi nos lembra que não é o tamanho do gigante à nossa frente que importa, mas o tamanho do Deus que servimos. Foi a crença inabalável de Davi em um Deus que podia fazer o impossível, que lhe deu a coragem de dar um passo à frente quando todos os outros se encolheram de medo. Seção 5. O estilingue de Davi. A simplicidade da confiança e autenticidade. Davi recusou a armadura de Saul. O rei, bem intencionado, mas equivocado, ofereceu a Davi sua própria armadura de batalha.
um capacete de bronze, uma cota de malha, uma espada. Mas Davi sabia que a vitória não viria do uso da armadura de outro homem. Viria de confiar em seu Deus, o Deus que o conhecia intimamente, o Deus que estivera com ele nos campos, nos vales, diante do perigo. Davi escolheu seu estilingue, uma arma simples, uma ferramenta de seu ofício. Era uma extensão de si mesmo, um símbolo de sua autenticidade, sua disposição de estar diante de Deus e dos homens como ele era, sem pretensão ou disfarce. O estilingue de Davi não era um símbolo de fraqueza, mas de força. Representava sua confiança em Deus, sua crença de que Deus poderia usar até mesmo os instrumentos mais comuns para realizar coisas extraordinárias. Seção 6. A queda do gigante, uma vitória para Deus e Israel. A pedra atingiu seu alvo, um testemunho da habilidade de Davi e da orientação de Deus. Golias, o poderoso, o invencível, caiu no chão. A terra tremeu, não com a queda do gigante, mas com o rugido do exército israelita, encorajado pela coragem de Davi, inspirado por sua fé. A vitória de Davi não foi apenas um triunfo pessoal, foi uma vitória para todo o Israel. Golias havia provocado os exércitos de Deus, desafiando sua fé, zombando de seu Deus. Davi, com uma única pedra e um coração cheio de fé, silenciou o gigante e vindicou a honra de Deus. A vitória de Davi nos lembra de que nossas batalhas não são nossas. Quando lutamos com fé, quando nos apegamos às promessas de Deus, nossas vitórias têm o poder de inspirar, encorajar e apontar outros para a fonte de nossa força. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores.